Bem-vindos à Imprensa Marrom. Como vocês podem ver, eu não sou a Cristina, não é uma viagem de ácido de vocês. Eu sou a Letícia Bulhões Padilha, sou roteirista, e a gente está começando um quadro aqui no Imprensa Marrom em que eu posso conversar, entrevistar e saber um pouco mais sobre a carreira de roteiristas que eu considero que tenha muito a acrescentar para como exemplo para quem está começando, justamente por conta de versatilidade, de pensar a carreira de uma forma mais ampla. Às vezes a gente, quando começa na área, a gente quer uma coisa muito objetiva, muito só aquilo, e a gente não consegue enxergar a pluralidade, a possibilidade de caminhos, de... Eu travei. A possibilidade e a pluralidade de caminhos quando a gente se torna roteirista. Então, eu tenho o prazer de receber Caroline Fiorati, que é roteirista e diretora. Eu estou aqui com a sua bio, Carol, mas é mais legal quando você conta, né? Do que ficar lendo aqui, eu acho que é mais legal você se apresentar, você contar para o nosso pessoal quem é você, qual a sua formação e quando foi o momento que você decidiu escrever e decidiu que essa seria a sua profissão. Conta pra gente. Bom, primeiro queria agradecer, né, pelo convite. Eu acompanho a Imprensa Marrom desde que surgiu. Eu acho que é um meio de comunicação muito importante, né, para todos nós que trabalhamos com cinema, estarmos sempre atentos, né, ao que está acontecendo no mercado. Então, por isso é um canal que eu venho acompanhando já no Instagram, em todas as redes sociais. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. E então vou falar um pouquinho, né, de como que foi esse meu processo. Eu sempre quis fazer cinema, né, desde os 12 anos de idade. Eu era aquela adolescente que pegou a câmera VHS do pai e saiu fingindo que fazia curta-metragem. E aí, então, Das né, festas de aniversário. e com os amiguinhos do colégio, fazendo filme de terror. Eu acho que todo mundo teve aquela fase de pegar e fazer, vamos fazer filme de terror, com uma câmera VHS, né? Era até interessante, foi na época que lançou A Bruxa de Blair, então, né? Nossa, tem uma câmera, vamos fazer A Bruxa de Blair 2, né? Vamos se E, enfiar no meio do Ibirapuera. Vamos ver se a gente exato. acha alguma coisa. Exato, exato, né? E então assim, fazer cinema para mim foi uma coisa que eu sempre quis, né? Eu acho que até por ser muito tímida, o cinema sempre foi uma janela para mim, para o mundo, assim, uma janela para universos diferentes, né? Me ajudou muito em termos da minha comunicação, de sair desse casulo, né? Que eu vivi, assim, por ser uma menina também realmente diferente, digamos, dos meus colegas e tudo mais. Então, me ajudou muito nesse sentido da comunicação. Eu fui estudar, né, fui fazer universidade, eu decidi fazer cinema e um curso profissionalizante de teatro, e as duas coisas foram se complementando, assim, né, para eu chegar no roteiro. A minha meta em fazer cinema sempre foi contar histórias, né? Eu acho que histórias que me tocavam, histórias que de alguma forma eu conseguia colocar para fora, coisas que eu sentia e que eu sentia que reverberava nas pessoas que estavam ao meu entorno. Então, surgiu assim essa vontade, né? Eu fiz FAAP, né? Fiz cinema na FAAP. Ao mesmo tempo, eu fui fazendo curso profissionalizante de teatro, fui me envolvendo com grupos de teatro e foquei muito na dramaturgia teatral. E essas duas coisas convergiram, né? De maneira que eu comecei a trabalhar como estagiária na Gulani, que foi a minha casa e onde eu cresci, trabalhando muito com um diretor, o Carlos Cortez, já falecido, que é marido da Débora Ivanov, que também foi uma grande mestra para mim. Eu falo que o casal me adotou, né? Eles me adotaram aí como uma filha, né? E falaram, não, a gente vai te ensinar. E isso foi muito importante, assim, fazer todos esses passos de estagiária até chegar na direção, né? O Carlos, ele era muito generoso e compartilhava muitas ideias e queria
muito que eu ajudasse ele a desenvolver essas ideias, né? Mesmo sendo uma menina de 20 anos. E assim a gente começou a trabalhar, né, em diversos projetos, mas como a gente sabe, muitos projetos não saem do papel, mas são ótimos exercícios. Alguns deles até hoje, especificamente, começou a ser captado agora, né? E a gente escreveu lá atrás, em 2011. Então, como o cinema... Só me permite falar uma coisa da sua trajetória que eu acho que é importante para quem está assistindo. Você foi buscar uma formação acadêmica, mas você foi no paralelo numa formação técnica. Eu acho que é importante alinhar as expectativas realmente, porque às vezes você começa um curso acadêmico e aí falta o negócio do aterramento, né? Falta a vivência, a coisa. E ainda mais que você for buscar teatro, eu fiz teatro também, eu também fui buscar teatro para aprimorar meu entendimento de dramaturgia, né? Eu lembro que eu queria muito, poxa, eu vou falar o texto para entender como é que é a embocadura dos atores, se eu estou com um texto muito literário, se está fluido. Para mim também foi muito importante. Então, eu sugiro que vocês, se puderem, busquem cursos de teatro, busquem cursos técnicos para poder se somar com uma formação acadêmica, caso vocês venham de uma formação acadêmica em cinema, audiovisual, rádio e TV, para poder complementar, porque na teoria as coisas são uma coisa, na hora que você está fazendo mesmo, na hora do dia a dia, é muito diferente. E isso que você falou de ter começado o seu estágio na Gulani, de ter um pessoal que te adotou, né? Normalmente o nosso começo na área é assim, é alguém que viu o nosso potencial, alguém que viu que a gente está com vontade, alguém que viu que a gente encheu o saco para ter uma oportunidade, é aquilo, né? Você só come porque você ficou com fome. Alguém te incomodou para você comer. Então, assim, eu acho que é importante vocês perceberem isso, de que, tipo, a sua primeira oportunidade, ela vai vir de alguém que vai olhar para você, vai ver um potencial e vai, dentro das condições dessa pessoa, vai te abraçar numa possibilidade que não necessariamente é o que você é o teu projeto, não necessariamente aquilo que você criou, que você botou numa rodada de negócios, mas é um projeto que a produtora está desenvolvendo e viu em você um potencial para que você somasse junto àquela produção. Então, era só esse parênteses que eu queria fazer. Carol, você entrou na Gulani e aí? Como é que foi essa grande aventura? Até puxar, né, esse gancho que você me deu aqui. Desculpa, gente, eu tenho um cão que vai participar. Ele sempre participa, ele tem sempre várias opiniões aqui para contribuir. Eu acho, soma ele na sala de roteiro. Ele participa de todas as salas de roteiro online, ele está presente. Mas, enfim, puxando esse gancho que você falou, né, como que a gente precisa ter as nossas estratégias, né, ao mesmo tempo que a gente tem que também estar um pouco em função do destino. Então, são essas coisas que se juntam para a gente encontrar as pessoas que vão fazer parte da nossa trajetória. Como que eu cheguei na Gulani, no Carlos Cortez, né? Foi porque eu não tinha como pagar a FAAP, né? E eu precisava de bolsa. Então, eu resolvi fazer uma iniciação científica unindo essas duas áreas que eu gostava, que era o teatro e o cinema. Então, eu pensei o seguinte, vou fazer por mais, eu tinha um orientador que queria que eu pegasse um diretor e destrinchasse a obra desse diretor. Eu falei, não, eu vou pegar um dramaturgo e vou destrinchar a obra do dramaturgo em suas adaptações para o cinema através do olhar de vários diretores. Como sempre fizeram isso com Nelson Rodrigues, eu resolvi fazer com Plínio Marcos, porque ainda não tinha sido feito esse trabalho, né? E tinham muitos diretores incríveis que filmavam Plínio Marcos de formas diferentes, em momentos diferentes, e fazendo esse trabalho, eu descobri que a Gulani ia começar a filmar o Querô, né, que era o filme do Carlos Cortez. Saiu uma notinha no jornal, ainda existia jornal. E aí eu Gente, se vocês se lembram, havia, né, numa era cerozoica passada, entendeu? Existia um negócio que chama jornal. E eu abria sempre a Ilustrada, eu lia a Ilustrada, né? E eu abri a Ilustrada um dia e vi lá a notinha, que a Gulani era uma produtora que estava começando, só tinha feito Nina até então e coproduzido algumas coisas, e que ia filmar estava começando a filmar o Querô.
Nesse momento, né, falei, nossa, perfeito, mandei um e-mail, me passaram o contato do Carlos Cortez, falaram, esse é o diretor, escreve para ele. Escrevi, ele foi muito generoso em me receber, no meio da confusão de pré, me recebeu algumas vezes, antes de filmar, depois de filmar, mostrou para mim alguns trechos do corte dele, e eu fiz um último capítulo, que era essa obra em processo, porque ele foi generoso em compartilhar o processo dele comigo. E quando eu analisei aquela obra em processo e também o processo de criação dele e de direção, como algo que tinha esse olhar que eu via de generosidade, que eu também via no Plínio Marcos, mesmo dentro da dureza, né, do que são os textos, ele leu, depois eu mandei, 6 meses depois para ele, agradecendo toda a generosidade, quando já estava pronto, e deu a sorte de ser no momento em que ele precisava de uma assistente. Então, ele falou assim, ele leu, falou assim, ela me entendeu, chama ela aqui, vamos tentar. Né? E foi assim que começou. Enfim. Outro parênteses, pessoal. Outro parênteses, ó. Ela viu no jornal, na Ilustrada, uma notinha que estava saindo, esse projeto que tinha tudo a ver com ela. Então, assim, estudar o mercado não é só você estudar a Jornada do Herói, o Save the Cat, é você procurar meio mensagem, acompanhar a imprensa marrom, acompanhar a Tela Viva, ver o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão produzindo, prestar atenção nessas notas, prestar atenção em resultado de edital, quem são as produtoras que se inscreveram e quais são os projetos, ficar de olho no mercado brasileiro que está acontecendo, porque não adianta você ficar em Hollywood, não adianta você ficar no cinema iraniano, você vai trabalhar aqui, né? Você vai trabalhar aqui. Então, eu acho que é importante vocês ficarem de olho nisso, que às vezes é numa notinha, é num e-mail, numa coisinha que você vê, poxa, é uma oportunidade que você tem de pesquisar essa pessoa, você vê, ela conseguiu o e-mail do lugar, entrou em contato, vocês podem me passar o e-mail de tal pessoa? Então, gente, é um trabalho de garimpo desse networking que a Carol fez, que acabou gerando para ela essa primeira oportunidade. Então, fica esperto aí. E eu tive o privilégio nessa iniciação, que eu acho que quando eu falo de estratégia, eu sempre penso em estratégias. Toda a minha carreira, eu sempre pensei em movimentos, digamos assim, que eu achava que ia ser um caminho bom para o determinado momento que eu estava. E a minha estratégia naquele momento, como estudante, foi: eu quero conversar com pessoas que fazem, eu quero trocar... eu quero aprender com elas, sair só da academia. Então, estudar as adaptações de Plínio Marcos ia me permitir isso. Eu contactei todos os diretores que adaptaram Plínio Marcos. Eu fui descobrir um lá em Minas Gerais, já aposentado, que foi o primeiro a adaptar 2 obras do Plínio. E todas as conversas foram, assim, conversas extremamente enriquecedoras, todos extremamente generosos. Então, né, eu deixo aqui também para vocês essa dica, assim, essa importância da troca, né? O quanto que você aprende escutando aqueles que já fizeram, porque eu sinto também que a gente está num momento em que a memória está sendo perdida, né? A memória desses grandes que construíram o cinema, né? Então eu também deixo essa provocação, né? Conheçam o cinema brasileiro. Nossa, essas 2 primeiras adaptações do Plínio Marcos foram feitas logo na sequência que o texto foi escrito. Então, assim, você vê as coisas sendo construídas juntas, até para você entender como que reconstruir isso décadas depois. Enfim, né, deixo aqui essa provocação, mas foi assim que eu comecei. Na Gulani, eu passei por diversos estágios lá, né? Fiquei alguns anos, acho que uns 6 anos fixa lá, de estagiária até coordenadora do núcleo de dramaturgia, passando por assistência e tudo mais. Trabalhei depois muito com o Carlos, a gente escreveu o roteiro juntos, alguns foram filmados, outros estão sendo captados, outros não saíram do papel. E nisso eu fui aprendi muito com a Débora Ivanov, né, que é essa grande produtora, que foi já presidente da Ancine. Ela foi também uma pessoa muito generosa, que um dia,
com o meu primeiro curta-metragem, que ainda nem ia ser meu TCC, eu estava concorrendo com ele para que ele fosse feito como TCC da classe, né? Porque tinha que escolher alguns. Dei para o Carlos ler, ele amou. Deu para a Débora ler, ela também amou. E ela me chamou na sala dela, nunca vou esquecer disso. E falou assim: seu curta é lindo, coloca no prêmio Estímulo. Aí eu falei, o que é prêmio Estímulo? Né? Ela, você não sabe? Descobre, mas fecha amanhã. Aí eu falei, bom, se fecha amanhã, tinha que ter orçamento, tinha que ter muitas coisas que eu não sabia fazer. Então ela falou assim, eu falei, não vai dar tempo, Débora, se fecha amanhã, eu não sei como fazer isso, nunca fiz. Ela, você tem coisa urgente para fazer hoje, aqui? Né? Eu estava lá na Gulani trabalhando. Eu falei, urgente, urgente não. Então tira o dia e escreve. E aí eu falei, ok, é minha missão, vou tirar o dia e vou escrever. E ganhou. Né, ele passou no TCC, ele ganhou o prêmio Estímulo, então foi assim, eu acho que ali foi a primeira virada de eu perceber, isso é possível, né, a gente tem mecanismos para fazer, se você tem um bom roteiro, se você tem um bom projeto, se você sabe defender o seu projeto e ele tem uma relevância para o momento em que estamos no Brasil, seja tanto comercial, autoral ou histórico, alguém vai olhar para ele, vai chegar o momento dele, se não for agora, vai ser já já, né? Então foi assim que eu fiz o meu primeiro curta, foi assim que eu fiz meu segundo curta, né? Foi assim que eu fiz a minha primeira série, que foi indicada pro Emmy, e foi uma série que eu criei, dirigi, coproduzi, roteirizei. Não, você é um negócio assim, tipo, você é o sonho de qualquer roteirista, né? Você criou, você escreveu, e você dirigiu, e você colocou você estava ali durante todo o processo, e eu achei importante você falar isso de curta, que é uma porta de entrada, né? Realmente, para quem está começando, não só por uma questão do tamanho da dramaturgia, você testar possibilidades, mas por uma questão de orçamento mesmo, sabe? Tem muito edital, tem muita premiação que vai olhar justamente para você que está começando, vai olhar para você que é estreante e que você que tem poucos recursos e que está precisando de uma oportunidade de fazer um próprio portfólio. No caso da Carol, na época que ela começou, é bem diferente de hoje, que a gente tem celular filmando em 4K, e tem YouTube, tem Vimeo, tem outras possibilidades, tem o TikTok aí, né, para você poder mostrar o que você está fazendo. Então, também, assim, tem um lugar também nosso de querer ser descoberto, mas não faz muito por onde fazer as pessoas saberem que você faz o que você faz, né? Não adianta nada a gente trabalhar com comunicação e não comunicar para as pessoas que você faz o que você faz, né? Exato. Existe um contrassenso, e eu também entendo que, poxa, a gente escolheu ser roteirista justamente para não ter que socializar, para não ter que, né, ter essa exposição. A gente queria ficar sentado na frente do computador escrevendo as coisas, mas não é assim que a coisa vai acontecer. Vocês vão ter que entender de orçamento, vocês vão ter que entender de produção, vocês vão ter que entender que não dá para colocar um helicóptero na cena porque não tem orçamento, vocês vão ter que entender uma série de fatores que não é só a criatividade de vocês, né? Vocês entenderem que o audiovisual é feito no coletivo e feito de várias partes que se complementam para que aquele projeto nasça. E no caso da Carol, é isso, ela conseguiu projetos autorais em que ela conseguiu estar em todas as etapas e ir em frente com Emmy, com premiações, e eu queria muito que você falasse sobre mas isso. Eu queria dizer que, assim, sempre mantendo em vista o meu tamanho, né? Assim, o que eu fiz? Não foi do nada, né? Então, assim, foram processos longos. Eu fiz um curta chamado A Grande Viagem, foi um curta infanto-juvenil que rodou muito o mundo, assim, festivais do mundo inteiro, e aí eu também, o que eu sempre estou atento? Em modelos de negócio, modelos que deram certo. Eu sabia que tinha algumas pessoas que tinham tido curtas, pessoas que também tinham se formado na FAAP e que tinham conseguido emplacar como série infanto-juvenil. Eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou lá bater na TV Cultura. No final, né, ele acabou sendo exibido na TV Brasil, porque foi uma parceria, TV Cultura, TV Brasil,
através do fundo setorial. Foi o primeiro fundo setorial para a série. A gente nem sabia como fazer, a gente estava descobrindo como se inscrever no fundo setorial, com orçamentos minúsculos, né? O orçamento de um episódio era de 80 mil, era o tamanho de um curta a gente tinha para fazer o episódio. Então a gente tinha que se virar. Eu não vou começar, que aí quando a gente fala, né, de você entender o seu tamanho e não querer pular do penhasco sem paraquedas, você saber o que eu dou conta. Onde eu posso arriscar? Então, se eu sair de alguns curtas, que eu ficava 4 dias no set filmando, né, para de repente para ir para uma série que tem 3 episódios de meia hora, né, e eu tenho que ficar 3 meses no set, é uma diferença muito grande. Você tem que ir com muita calma, muita cautela. Mas isso me preparou para a próxima, que foi ser convidada pelo Carlos e pela Gulani para dirigir a unidade básica, a primeira temporada, né? Que foi um desafio maior, porque aqui eu tinha um cliente que era a produtora, que tinha um canal. Eu não era a coprodutora que decidia o que eu ia fazer, né? Eu tinha que dialogar com todos os envolvidos, que também, e isso também foi um grande desafio. Vamos falar dessa diferença, né, de um projeto que é teu e que você está lá desde o começo, e aí você agora você está prestando um serviço. Fala um pouco para mim sobre como é que foi para você essa diferenciação de estilos de escrita. Até hoje, né? Eu acho que eu faço os meus projetos em que eu sou coprodutora, em que eu acho que hoje eu tenho 3 tipos diferentes de projetos. Meus projetos autorais completos, em que eu faço muito em parceria com a Aurora Filmes, né, alguns com a Gulani, e que são projetos que eles me dão autonomia criativa, e que eu criei, que partiu de mim, né, eu fui atrás junto também do financiamento, enfim, estou desde o início. Esses são projetos que eu tenho essa autonomia de criação. Tem os projetos que eu crio e que eu vou atrás de players e de produtoras, e esses projetos você já começa a ter, a partir do momento que você coloca ele num player, ele já não é mais seu, então você tem que se adaptar ao que o player quer. E tenho os projetos que eu sou contratada, então já existe o roteiro, ou ele está sendo feito, você entrou aqui para dirigir, ou você entrou aqui para escrever, já existe a proposta, né, a ideia, e você vai desenvolver essa ideia da melhor forma possível. Então, são modelos diferentes. Quando você está trabalhando com um cliente, hoje um player, naquela época era produtora em um canal, mas sempre via fundo setorial, então ainda era um pouco mais tranquilo, você tem que se moldar a esse tipo de processo, que é um processo mais difícil, porque ele envolve muitas pessoas aprovando, envolve muitas cabeças querendo pensar em conjunto, não apenas a parte da criação, mas você tem que dialogar com o marketing, você tem que dialogar com a produção, você tem que dialogar com muita gente para chegar no que é o melhor, né? E então você tem que ser quase eu falo assim, hoje a parte prática de sentar, escrever e criar, que dá muito trabalho, ela acaba sendo a menor parte, assim, em termos de porcentagem do meu tempo dedicado, do que a porcentagem da mediação de conflito, a porcentagem enfim, né, do atendimento. Eu fico muito mais tempo, infelizmente, no atendimento do que necessariamente na criação. Mas isso faz parte, conforme você vai, né, crescendo aí na carreira. Eu sei que tem muito roteirista que não gosta disso, mas aí é um diferencial. É o que você precisa desse mercado para você crescer. Se você falar, eu só quero escrever, então talvez você seja sempre um roteirista de sala. Você não seja aquele chefe de sala que tem que dialogar com todos esses players, digamos assim, que estão na mesa junto, acima de você. Então, esse eu acho que é uma grande diferença. Eu acho interessante você colocar aqui um pouco para o pessoal que não conhece muito da sua trajetória. Fala dos projetos que você trabalhou dentro dessas 3 dinâmicas, né? E conta para a gente desses desafios, assim, de repente, vamos supor, você tem uma ideia que você sabe que vai funcionar, você sabe que, gente, eu já testei isso aqui, eu já fiz isso aqui, e aí esse processo de convencimento do jurídico, do comercial,
do agente do talento que não quer que, enfim, todas essas camadas que a gente nem imagina, né, que a gente precisa ter que lidar, né? Eu achei muito importante você falar isso de, poxa, o roteirista, você quer escrever? Você só quer escrever? Não tem problema, só que aí você vai estar colocado sempre num lugar e, enfim, é diferente de você, se você quer fazer algo autoral, você precisa entender da cadeia, você precisa entender do processo e que muito do processo do audiovisual, né, sair próximo daquilo que você imaginou, tá ali na negociação, tá ali no diálogo, tá ali em você saber ceder, não, eu cedo isso aqui, mas vamos tentar isso aqui, tem todo esse processo aí que isso daí não é o curso que vai ensinar, né? Isso é a maturidade mesmo. É aquilo que você quer. Se você quer, tem que passar por isso. Eu me lembro que eu tive isso caiu na minha cabeça, digamos assim, quando eu estava filmando meu primeiro curto Formigas. Eu tinha, para uma jovem se formando na faculdade, era muita pressão, né? Eu tinha, além de ser o TCC da turma, tinha um prêmio estímulo, então eu tinha que administrar um dinheiro, e tinha uma produtora, porque a Gulani abraçou o projeto uma vez que precisava ter um CNPJ. Então, e eu falei para eles, deixa eu fazer como meu TCC, confia em mim, e eles confiaram. Então, assim, eu tinha já clientes desde o meu primeiro curta que eu tinha que dar conta. E aí, no meio, claro, curto universitário, muita coisa acontece e você começa a falar, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Isso é normal. E eu falei, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, isso é horrível. Mas logo na sequência, a gente não aguenta, a gente escreve um novo curta, coloca um novo edital e ganha, e tem que fazer de novo. E aí eu fui entendendo que eu precisava desenvolver habilidades sociais e habilidades de comunicação, que se eu não desenvolvesse, eu nunca ia ser uma diretora. Eu sempre ia sofrer no set. E aí hoje eu vejo esse arco daquela menina tímida que não quer falar com pessoas, só quer contar uma história, então eu vou escrever um livro, entendeu? Se eu quero fazer cinema, eu tenho que dialogar com 200 pessoas por dia, né? Se eu quero ser diretora. Então, eu tenho que dialogar com players, eu tenho que dialogar com executivos, é muita coisa, mas você tem que falar, eu quero isso, eu vou aprender, não é da minha natureza, mas eu vou aprender. Então, agora falando dos projetos que eu fiz, né? Eu comecei, então, aí do autoral, nunca abandonei, sempre continuei colocando os meus roteiros em editais de desenvolvimento pela minha própria produtora, né? Então, eu sempre fui desenvolvendo os meus roteiros dessa maneira. Alguns eu mesma, no meu tempo, escrevia, outros eu conseguia ganhar um edital de desenvolvimento. E, na paralela, eu ia recebendo convites para direção, porque era um momento do mercado em que já tinha mulheres escrevendo, mas não tinham mulheres dirigindo contratadas, né? E tinham modelos de negócio em que não eram muito altos os cachês, então precisava de pessoas jovens que queriam abraçar essa etapa, né? Ganhar é importante isso, que você foi convidada, não é porque foram na tua casa te buscar, esperando que você, tipo assim, um dia vão descobrir o meu talento. Não foi isso. O seu nome já começou a circular nas pessoas por conta dos editais que você estava ganhando, os festivais que você estava participando, o seu nome já estava brotando ali, e aí as pessoas tiveram acesso a você e foram buscar você. Então, o convite, ele não vai chegar no e-mail de vocês porque vocês reclamaram no Twitter. Ele vai chegar porque vocês sentaram a bunda, escreveram, produziram e foram atrás. Você mostrou seu trabalho, as pessoas sabiam que eu trabalhava muito com a questão do jovem, né? Já tinha curtas nesse sentido, então veio esse convite para fazer os meus 15 anos, que foi um convite, eu até falo que foi um grande dilema na minha vida, porque no mesmo dia, eu falo como a vida faz a gente escolher, né, o caminho, no mesmo dia eu recebi o convite para fazer um pitching, porque também não foi um convite para você vir fazer, era um convite para fazer um pitching para esse filme. Recebi esse convite e recebi um convite da Laís Bodansky para escrever um roteiro dela
do núcleo criativo. Eu fiquei muito dividida, né? O que fazer? No final, eu acabei conversando com a Laís, que também é diretora, e que compreendeu o quão difícil é para nós, mulheres, entrarmos na direção, e eu ia ter um filme lançado em menos de um ano, né? Então, ela entendeu, ela falou, poxa, fico chateada, mas eu entendo esse seu ponto. E foi muito interessante que a Laís, aí também uma dica para os roteiristas, como que ela chegou no meu nome? Né? A gente se cruzava da Gulani e tal, mas ela gostou e me convidou porque ela foi júri de um edital de desenvolvimento e ela leu meu argumento. Então, ela gostou do meu argumento. Aí ela pediu o meu contato para a Gulani e falou assim, quero conversar com ela. Tá vendo? Então, às vezes, vocês nem sabem, às vezes vocês não ganham o edital por alguma questão que não diz respeito a ser bom ou ruim, mas alguém leu e gostou. E essa uma pessoa pode te chamar, no meu caso foi a Laís, que leu o argumento e falou assim, gostei, vou chamar ela. Enfim, fiz esse parênteses para vocês verem como as coisas acontecem se vocês estão movimentando, né? Fui, então, fazer os meus 15 anos, né? Foi um processo incrível, porque foi muito rápido, muito intenso, aprendi demais. O que eu queria era fazer um filme adolescente, dentro do que era encomenda, porque tinha essa encomenda, eu tinha que entregar para eles o que eles queriam, mas eu queria mostrar que era possível ter uma estética interessante, ser singelo, né, ter coração. Então, foi o meu caminho, assim, como criar Só para entender, então, foi uma encomenda do canal, foi uma encomenda da produtora, ou foi uma ideia... Foi uma encomenda da Paris para você fazer um pitching de uma ideia baseado em alguma coisa, em alguma premissa? Temos um livro, queremos adaptar. Como que você vê né, a sua criação, direção em cima disso? Eu fui falando, eu como sempre consumi muito conteúdo adolescente, né, porque de todos os tipos, né, de Sofia Coppola a Dawson's Creek, né, eu consumia tudo, e então eu fui falando, olha, dentro dessa proposta, eu acho que a gente tem que trazer emoção dessa forma, eu acho que a gente tem que também trazer parte de comédia, mas principalmente ter o aspiracional. Fiz uma apresentação mostrando referências, enfim, tive que preparar um bom pitching para eles verem a minha visão e se convencerem disso, né? Se convenceram, fizemos, estreamos, foi muito legal. A partir daí, meu nome começou a circular no mercado. Então, veja só, né? Eu já tinha sido indicada para o Emmy, eu já tinha dirigido unidade básica, mas... como se você tivesse furado a bolha da bolha, né? Exato. Nos meus 15 anos, quando lançou, eu entrei como, agora ela é uma diretora, né? E aí começaram a ter, não eram convites, mas vamos conversar. Então, fui conversar com muita gente, sempre esperando que alguma coisa saísse. E não é rápido, você conversa, às vezes você fica 2 anos conversando com pessoas e nada sai. Então, assim, depende muito do mercado, né? Isso que você falou, da gente, às vezes a gente já sabe que vai dar errado, ou a gente sabe qual é o caminho para dar certo, e mesmo assim a gente não consegue. Isso é a cada projeto, todo projeto vai começar do zero. A gente acha que não, a gente acha que porque já fiz os meus 15 anos, já fiz outros tantos juvenis. Quando eu for fazer o 5º juvenil, vão olhar para mim e vão falar, ela sabe o que ela está fazendo. Não, não vão. Não vão, vai ser mais um processo de convencimento, de medo do outro lado, porque eles também têm. Isso, a vaga, né, é o cargo daquela pessoa que está em risco se ela não entrega, né? Todos os executivos que já me chamaram, seja na Paris, seja nos players, eu sei que eles estão apostando em mim e que tem alguém acima deles que está falando, olha, se não der certo, foi sua aposta, né? Então, e é uma coisa ruim para nós mulheres, porque a gente sempre vai ser uma aposta. Isso é algo muito triste, né? Enquanto os homens estiverem lá no topo, nós sempre vamos ser a aposta que pode dar errado, infelizmente. Porque se um homem acerta, se um homem erra, é mais um erro. Se a gente erra, é uma justificativa lá, tá vendo?
A gente chamou, a gente deu oportunidade, lá, não bancou, não segurou. Então, nunca é apenas mais o erro, né? Como se a gente tivesse que dar. Eu até falo brincando muito para os meus alunos, né? Você vai estudar, para as meninas, né? Você vai estudar, se empenhar, fazer acontecer, para acabar perdendo a vaga para o amigo do dono da produtora, que foi engraçadão no bar da Vila Madalena e foi super legal. Então, assim, você tem que sempre dar o dobro, o triplo para poder chegar de igual para igual e falar: eu banco isso aqui, eu sei fazer isso aqui. Né? Fora a síndrome de impostor, que no caso de mulheres, principalmente né, no caso de aplicar para vagas, né, até o LinkedIn lançou uma pesquisa de que se as mulheres têm 80% do job description, elas não aplicam, e os caras com 60% já estão lá. Então, falta um pouco dessa, né, e a culpa não é nossa, é culpa de um sistema todo que faz por onde a gente se sentir assim. Então, é muito importante esse tipo de papo. Eu estou priorizando mulheres nesses papos justamente por conta disso, gente. Porque olha as estatísticas de mulheres dirigindo, mulheres pretas dirigindo, então, pelo amor de Deus, sabe? Então, é bem importante a gente ter tudo isso em mente para entender o desenvolvimento do mercado, para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, né? Tem uma frase, eu estava lendo, já faz uns quase 15 anos, 10 anos pelo menos, que eu estava lendo a Lina Dunham, assim que ela lançou Girls, numa matéria falando justamente sobre essa questão do machismo no cinema. Ela falou assim: eu entendi isso quando eu fui não me lembro qual festival, se era o South by Southwest ou Sundance. Ela falou assim: eu vi a reunião entre produtores e jovens cineastas, e sempre eu ouvi a frase desses homens falando assim: você me lembra eu quando tinha sua idade. Então, é isso, passa por uma questão emocional, de identificação, em que o homem branco se identifica com aquele outro jovem homem branco. Então, como que a gente vai ter a chance se passa por esse lugar afetivo, digamos assim? Quando a gente começar a falar assim: você me lembra eu com a sua idade, para depois a gente poder não fazer mais isso, né? Eu acho que esse não é o caminho correto de se fazer, mas eu entendo, eu também estudei psicanálise, né? Eu entendo que você passa por certos, a gente de certa forma, a gente as nossas emoções, as nossas identificações, né, passam por certas crivos de identificação. Então, hoje, por exemplo... Validação, né? E assim, se são sempre homens brancos lá em cima falando: me lembra eu com a sua idade, a gente tem que entender que, ok, isso acontece. Por que não as produtoras falarem: você me lembra eu com a sua idade, né? Eu, por exemplo, já me peguei fazendo isso, mas que bom que eu sou uma mulher amarela. Hoje eu tenho uma assistente que eu falo: puta, você me lembra eu quando eu tinha sua idade. Quer trabalhar comigo? Então, assim, que bom, eu sou uma mulher amarela chamando outra mulher amarela, né? Mas passou por esse crivo, né? Passou por isso. Eu também reproduzo esse tipo de sistema, né, de escolha, porque a gente acaba abrindo tanto da gente para esse outro, né, que talvez a gente queira um outro que tenha um olhar parecido, ou porque a gente está educando alguém para que continue, né, de alguma forma, o nosso trabalho. Então, isso que a Lina escreveu, eu falei: nossa, faz muito sentido. A gente precisa, então, conseguir que as mulheres olhem também se os homens estão fazendo esse movimento, precisamos que mulheres façam também. Porque assim a gente vai trazendo mais mulheres. Porque, por enquanto, parece que a gente ainda é a obrigação, a cota que é colocada goela abaixo, né? E isso é muito ruim, até hoje. E hoje eu sinto que nos dias de hoje, né, 2024, eu sinto que as pessoas acabaram abandonando isso até. Chega um momento que fala assim: já fizemos? Tá bom. Né? Eu tenho visto equipes de direção agora, né,
de 3 diretores, só homens brancos. Parece que aquela vergonha de alguns anos atrás de terem times de direção só de homens brancos passou. Paguei o boleto, paguei a conta, tá tudo certo, podemos voltar sem vergonha ao que era antes. Isso eu tenho percebido na direção. Eu não tenho acompanhado as salas de roteiro, porque eu ultimamente tenho escrito muito mais longa-metragem, então acaba sendo um processo mais solitário, meu, com alguma assistente, né? Mas não. Então eu não sei se elas continuam diversas ou se elas também já estão perdendo um pouco a sua diversidade. Não, eu acredito que ainda está se buscando bastante a diversidade não só étnica, mas também sociocultural também. Não, eu quero alguém que more na periferia para poder falar sobre isso. Não, eu quero alguém que tenha vivência na igreja evangélica para poder falar sobre XYZ assunto. Então, isso, pelo menos nas salas de roteiro, eu entendo. Aí também é aquilo, né? Não sei se até que ponto de fato isso é pensado de uma forma genuína ou até que ponto isso é imposto também de baixo para cima, porque para ficar bem na fita, não sei dizer, né? Eu sei dizer do ponto de vista de quem está sempre em sala de roteiro que a proposta é essa. Com o problema de, por exemplo, você chama uma roteirista preta que entenda de igreja evangélica. E aí ela chama ela como assistente, só que aí ela acumula o cargo de assistente, de consultora, de token, porque se ela falar alguma coisa errado, ela tem duas classes falando dela, do que ela, não, isso aqui é um absurdo, tem ela para representar todo mundo, quer dizer, a subjetividade dela é assassinada em detrimento de uma série de outras, né, de uma classe inteira, de uma etnia inteira. Então, isso eu acho que ainda é problemático em salas de roteiro de série, né, desse entendimento de que, caramba, não, você tá trazendo alguém com essa vivência, mas aí, por favor, contrate um pesquisador, por favor, né? Vamos entender o lugar de cada um. Você não vai sobrecarregar a assistente que está tendo a oportunidade da vida dela ali, entendeu? Colocando nela uma responsabilidade que ela não tem. Né? Então, isso é uma coisa que tem rolado bastante. Indo nessa linha do que a gente está falando de coisas a não se fazer, Carol, queria muito que você dividisse com a gente assim, algumas dicas do que não se deve fazer quando você está começando. Pode ser de várias formas, pode ser no sentido de escrita, pode ser no sentido de abordagens profissionais, pode ser no sentido de emocionalmente, ansiedade, tendo o seu ponto de vista como diretora, como chefe, como alguém que encabeça coisas. Perfeito. Eu vou falar, interessante que eu já tive, eu penso muito sobre isso, né? Essa trajetória em que eu já fui aquela jovem ansiosa que entrou no mercado querendo fazer tudo muito rápido, e hoje eu sou a líder que ao mesmo tempo já é a tia que se vê reproduzindo coisas que eu vi os meus chefes fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é que a gente não pode desassociar a ideia de carreira da ideia de tempo. Carreira e tempo andam juntos. Você pode ter um longa que fez um primeiro longa que você fez muito sucesso, que você nem chegou a fazer um curta, mas já fez esse longa, você tem um longa. Da sua carreira é um longa, certo? Você tem que entender que existe um caminhar. E esse caminhar é aprendizado, e esse caminhar está atrelado a tempo. Eu falo isso porque eu começo a perceber que tem uma geração, talvez, e eu não sei se isso tem a ver com a velocidade hoje das coisas, que às vezes são muito descartáveis, que não tem acessado tanto a memória do audiovisual, a memória dessas pessoas que fizeram o audiovisual, que construíram esse audiovisual. Eu vejo que é uma geração que vem muito com referências lá de fora, A24, referências ótimas, né, e que me trazem até bons
bons novos filmes para assistir fora do mainstream, mas que quando você fala de certos diretores, eles não conhecem, né? Diretores que estão aí hoje e que talvez estejam até sofrendo do etarismo que o nosso mercado tem, e que é uma outra grande preocupação. Não vou abrir essa janela, senão vai ser gigante, mas que a gente tem que pensar. Então, isso é o que eu gosto de falar: carreira é tempo. Outra coisa, pensando nisso, a gente chega no mercado querendo fazer, com a ânsia de fazer, né? Então, muitas vezes a gente é contratada, como eu fui contratada, como assistente de dramaturgia, depois coordenadora de dramaturgia, às vezes fazendo muitas funções burocráticas, e muitas das funções que eu tinha como assistente de dramaturgia era ler roteiros que chegavam, dar notes, falar para os produtores o que eu achava em cima do que eu tinha estudado. Às vezes vinham roteiros, né? Sempre vinham roteiros também dos diretores da casa, diretores, autores da casa, aí eu também tinha que dar notes. E uma vez eu me lembro que logo no começo, na ânsia de querer falar e de ter estudado aquilo, eu comecei a dar notes. E aí eu vi que aquilo não foi muito bem recebido, né? E aí eu fiquei tentando convencer dos meus notes. E aí uma pessoa, né, muito querida, eu acho que foi a Débora Ivanov, se não me engano, me chamou e, dentro da sua generosidade, me fez uma crítica, porque ela queria que eu me saísse bem. Ela falou assim: Carol, você é muito boa nos seus notes. Seus notes, dá para ver que você estudou, que você sabe, você tem muita técnica, mas às vezes a forma que você fala e a sua cara parecem prepotentes. Aquilo me fez, me veio como um baque, assim, pá! Eu falei, meu Deus! Falei, eu não tinha essa sensação. E aí eu comecei a me policiar, porque isso mudou toda a minha relação a partir de então, não só com dar notes, mas também com me relacionar profissionalmente com as pessoas. O cuidado com o que você está transparecendo, às vezes a sua ansiedade, às vezes você querer impressionar, faz com que você ultrapasse certos limites, faz com que você soe de certa forma diferente. Então, eu comecei a me policiar para como eu me apresentava e estava soando, né? Vindo de uma produtora que é extremamente experiente e extremamente querida no audiovisual, né? Porque aprendeu a lidar com isso. Hoje, então eu falei tudo isso para falar que hoje eu sinto a mesma coisa dos jovens que chegam. Muitos deles, né, hoje, quando eu trabalhando para players, para produtoras, é o mesmo perfil que era o meu perfil, que trabalha nas produtoras. Eu acho que eles ainda, né, vêm com muito mais estudo, porque a possibilidade de estudar fora aumentou, né? Os livros, tem muito mais livro, muito mais curso online, enfim, do que na minha época. Então, eles vêm muito bem preparados tecnicamente, mas com pouca experiência de vida. E aí, quando eles dão notes, parecem prepotentes. E aí, o que isso gera em mim e em outros que estão recebendo os notes? Gera uma recusa, porque nós somos humanos. E a gente pensa, eu passei semanas escrevendo isso, montando esse quebra-cabeça, né? Eu tenho muita experiência do que vai dar certo e que não vai dar certo, porque eu já vivi, já fiz, já errei, e você está tentando me enfiar um note goela abaixo, né? Quando o problema não é necessariamente o note, porque talvez ele fosse um bom note. O problema é a pessoa querer enfiar goela abaixo o note. É o tom, né? É o jeito de falar. E eu acho que pessoa que consegue essa oportunidade, puta, é a oportunidade da vida dela. Então, ali é a chance dela gastar o que tem, o que não tem, é a oportunidade dela botar para jogo tudo aquilo que ela aprendeu. Só que também a gente precisa entender que tem um lugar nosso de escritor, de autor, que, assim,
poxa, a gente tem uma relação emocional com aquilo muito forte, né? E também tem o fato da gente ter vindo de uma geração que era toda muito dura, né? A gente vem de uma geração de líderes, né? Homens e líderes mulheres que aprenderam a liderar com esses homens, e para elas conseguirem liderar, elas tiveram que subir na mesa e fazer por onde serem ouvidas. Então, a gente vem de uma geração noventista que ela é toda muito exigente e dura, e como se o crescimento ele só fosse a partir deste lugar. Mas, assim, a gente foi se transformando, a gente foi entendendo, e esse entendimento de que, caramba, você é um roteirista, você é um autor, a pessoa que te mandou também é, sabe? A pessoa que te mandou aquilo, ela também tem, ela colocou o coração dela ali, por mais que, não, você foi contratado para uma coisa que é uma prestação de serviço, tá, mas tá você ali, tá as suas experiências ali, né? Então, eu acho que... Fala, Carol. Não, e eu acho que então, né, é essa dica de tomar cuidado com a prepotência, resumindo, e ao mesmo tempo entender a trajetória das pessoas, né? Eu falo isso de quem errou e de quem agora sofre com o erro dos outros. Eu errei lá atrás, achando que talvez a minha técnica, porque eu já sou de uma geração que veio com mais técnica do que a passada, que teve que abrir o mato. Mas essas pessoas que abriram o mato, meu Deus do céu, elas construíram o cinema brasileiro, né? Então, assim, é o como dialogar. E eu percebo muito, eu observo muito os que sabem dialogar. Os que sabem dialogar e dar notes, ou, né, ou fazer comentários de uma forma gentil, generosa, vão tão mais longe. Então, e isso eu estou falando sobre notes, mas pode ser sobre qualquer coisa do audiovisual. A minha dica, então, se você está começando, ou não, ou talvez não, já esteja aí há um tempo, perceba, tenta perceber como que você está se colocando, como que você está falando, né? Tome cuidado com o trabalho dos outros, entenda também a trajetória dos outros, né? Eu acho que a gente é muito duro de colocar uma única trajetória como sendo correta. O nosso cinema em si é muito prepotente. Ah, se você faz filmes de comédia, faz filmes de comédia. Se você não é o Kleber Mendonça, mas se você... Gente, tem espaço para uma trajetória Kleber Mendonça, Karen Inus, tem espaço para uma trajetória, né? Enfim, minha trajetória. Aí os diversos gêneros que você escreveu, né? Passou por comédia romântica e foi para drama hospitalar e foi para N caminhos. Agora eu vou fazer um terror, meu autoral, esse ano eu filmo, e então, assim, a gente tem que olhar com generosidade o outro e se comunicar com generosidade. As pessoas vão muito mais longe quando elas conseguem fazer isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente fica puto às vezes, né, quando a gente está trabalhando com isso, porque envolve muita paixão também, mas se a gente consegue se comunicar com generosidade, vai vir generosidade de volta. Então, e tomem cuidado, saibam o lugar em que vocês estão, né? E eu percebo que tem muito roteirista que acaba sendo contratado como coordenador e que, na verdade, gostaria de estar escrevendo. Então, bem, de certa forma... Um conflito de interesses aí que é complicado. O seu trabalho como se fosse o chefe de roteiro, mas na verdade você é um coordenador. Eu já fui coordenadora, né? Você é um coordenador de dramaturgia de roteiro. Você não é o head writer daquele projeto, né? O head writer daquele projeto sou eu, é o outro. Então, assim, também tomar cuidado com essas posições, saber onde você está. Em que momento? Eu, quando sou roteirista, contratada de um diretor, eu sei que eu estou servindo aquele diretor e aquele produtor, eu não estou escrevendo meu roteiro autoral, né? Eu vou entender o que todos querem e da melhor forma eu vou apresentar aquele determinado projeto. É saber
é saber exatamente o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Isso é muito bom, Carol, eu acho muito importante, até porque um dos caminhos de se iniciar no mercado é ser um roteirista fixo de produtora. Para mim foi assim também. Fui roteirista fixa de produtora de institucionais e corporativos, e aí depois eu fui roteirista fixa de uma produtora de animação. E foi ali que foi a oportunidade de eu fazer as mesmas coisas que você, de ser prepotente, de ser grossa sem perceber, e de estar tentando ali provar o meu valor. Eu tinha 25 anos, eu estava muito querendo Exato. mostrar que eu estava fazendo pós-graduação, e aí eu queria muito colocar aquelas técnicas, aquelas coisas, mas tem coisas que a hora abunda e a vida, e tem coisas que se traz de ensinamento que a gente precisa muito aprender a somar, né? Ainda mais no mercado que a gente tem hoje de roteiristas de mais de 20 anos de carreira que estavam na Globo, que estão aí nesse mar aberto também, o pessoal recém-formado dos cursos, que vem com 1000 referências gringas, e o pessoal que, sabe, como é que a gente faz todo mundo conversar e ir para frente no mercado etarista que você colocou, em que a gente tem que pensar como é que a gente vai se aposentar, que a gente tem que pensar uma série de coisas, assim, é muito importante que a gente consiga entender o que as gerações têm para trazer, o que as vivências têm para trazer, assim, é bem isso que você falou, a gente conversando, né, a gente ganha muito mais do que querendo colocar ali, querendo impor ali, putz, realmente você vai perder mais tempo tentando fazer isso do que tentando ouvir. Vamos entender por que de repente eu estou falando dessa técnica aqui, mas esse autor está querendo fazer um negócio dele, diferente ali, é diferente daquilo que eu aprendi que é certo, mas pô, ele está falando que funciona. Vamos entender, vamos pesquisar, vamos descobrir, né? E E aí posso dar mais encaminhando, por pensando favor. em contrato, né? E pensando até em especializações, né? Do que às vezes os roteiristas ficam muito na especialização do roteiro. Mais um curso de roteiro, outro curso de roteiro, outro curso de roteiro. No final, assim, a gente sabe, assim, a estrutura. Se a gente domina, né? O que eu tenho procurado pessoas que trazem o diferencial de outras áreas, de vivências em outras áreas, de estudos em outras áreas. Eu mesma, né, depois fui estudar psicanálise, e aí eu acho que os meus filmes, eles são entrecortados pela psicanálise. Eu não consigo mais separar a minha criação de uma criação que olha para a psicologia, para a psicanálise, até para a psiquiatria, né? Porque é algo que me interessa, é o ser humano por esse viés. Eu agora estou trabalhando com uma assistente de roteiro que é formada em direito e tem uma vivência muito grande, né, aí no direito público, né, em vara criminal. Então, assim, tem sido maravilhoso, porque ela vem com um olhar para o que é esse universo que tem contribuído demais para os nossos projetos, né, nesse sentido. E aí cada projeto acaba demandando certas especializações. Você falou de trazer aquela assistente que tem uma vivência evangélica. Poxa, às vezes conheço roteirista que se formou em teologia também. Olha que interessante. Talvez tenham projetos que precisem desse olhar. Então, a minha dica é: se você está procurando o que estudar e já estudou muito roteiro, pare de estudar roteiro. Você já sabe escrever roteiro, né? Vai se especializar em algo diferente, vai estudar No recheio, né? No Exato. recheio, né? Porque a estrutura ela tá ali e o que vai formar você, autor, é não só as suas vivências de vida, uma coisa que eu falo muito para roteirista estreante, gente, vai viver a vida, vai tomar um pé na bunda, vai, pega o carro e vai embora, vai descobrir o Brasil, vai, fica num hotel cagado, e tipo, vivam coisas, experienciem coisas, né? Para vocês terem o que escrever, né? E isso que você falou, de tipo, poxa, você tem uma relação com música, você tem uma relação com o mundo holístico, você tem uma relação com biologia, você tem uma... Poxa, traz isso para a tua autoria, é parte da tua construção como autor. Exato, exato. É isso. E
aí, aqui, encaminhando para o final, eu queria que você contasse o que você está fazendo agora. Fala melhor desse filme de terror que você puder falar, né? O que temos os NDAs aí. O que você pode contar para a gente do que você está pensando, do que você está querendo desenvolver? Conta mais para a gente desse olhar para frente aí. Bom, acho que no momento estou desenvolvendo 3 projetos, 2 com players, que são criação minha, de longa-metragem, e um autoral meu, que aí também sou coprodutora, junto com a Aurora Filmes, com o Rui Pires, e esse que eu estou terminando de desenvolver, né, o roteiro, a gente já filma esse ano, a gente conseguiu, né, a Lei Paulo Gustavo de produção, então eu estou aqui fazendo essa última versão do roteiro e me preparando para ir filmar. Esse é um longa de terror que fala sobre a minha ancestralidade como mulher japonesa, asiática, né? Eu acho que eu falo que é quase uma continuação do meu primeiro curta, que é o Formigas, que também olhava para essa ancestralidade asiática, e agora eu estou olhando por um outro ponto de vista, né? Pelo ponto de vista de uma mulher de terceira geração, miscigenada, e indo para o gênero do terror, porque foi o gênero que mais se comunicou comigo para contar essa história. Então, esse é o que eu filmo esse ano, ao mesmo tempo estou desenvolvendo esses outros 2 longa-metragens que eu não posso falar muito ainda, e vou lançar em agosto o meu longa-metragem autoral, que se chama Meu Casulo de Drywall. Ele fez a estreia o ano passado no SXSW, no South by Southwest, que a gente ficou super feliz, porque foi o único filme do ano brasileiro selecionado. É um festival que eu adoro, né, que eu acho que se comunica um pouco com o meu tipo de filme, que é o filme que procura o seu público, mas não deixa de ser crítico, né, não deixa de propor uma estética, uma inovação, mas quer se comunicar, e a gente estreou depois na Mostra, aqui em São Paulo, e agora a gente está fazendo toda essa produção de lançamento para comercialmente estrear em agosto, então também, né, aí vamos fazer, espero que quem esteja aqui assistindo se lembre em agosto de assistir o Meu Casulo de Drywall, que esse é totalmente autoral, né, feito pela Aurora, pela minha produtora, pela Haikai, distribuído pela Gulani, então eu falo feito em casa, assim, feito com pessoas queridas. E é isso, então, e tentando, né? Porque uma coisa que esse último ano do mercado foi muito difícil, né? Não sei o que Letícia achou, mas Continua difícil, continua complicadíssimo. Existem os altos e baixos, a gente tem que tentar controlar a nossa ansiedade, o que é muito difícil, é difícil para mim, né? Porque você vê, né? Mesmo muito experiente, eu tinha filmado Um Ano Inesquecível Inverno, lançado no meio do ano passado, feito várias coisas para players, e de repente você tem uma baixa. Cada uma dessas contratações que eu falo que estou desenvolvendo agora, com os players, levou mais de 1 ano para sair. Né? Entre alguém te dar o sim e você começar a trabalhar, leva 1 ano. E ter dinheiro na sua conta. Exato. Né? Porque eu acho que é muito importante a gente estabelecer isso, né? Porque, por exemplo, aconteceu isso comigo, né? Agora eu tive foi um ano muito bom em que eu tive 3 estreias, esse ano que passou, assim, e aí todo mundo achando que eu tava, nossa, eu tava trabalhando em tudo, e eu estava justamente no momento de baixo, eu falei, gente, são coisas que eu escrevi há 2 anos atrás. Gente, não é, tipo, escrevi ontem e, tipo, gente, esse dinheiro já acabou, vamos aí, sabe? Não é assim que funciona, né? Então, esse trabalho ele é longo, né? O processo da pré-produção, não sei como é que foi para você na pandemia, mas na pandemia eu nunca trabalhei tanto na história da minha vida, porque a pré-produção, ela estava, assim, bombando muito, porque era o que dava para se investir, os agentes começaram a olhar mais para os roteiristas e, peraí, vamos entender esse mercado melhor, né? E aí as coisas começaram a acontecer muito. Eu lembro que teve um dia que eu estava em 4 projetos ao mesmo tempo, assim, em comparação ao que foi do ano passado para cá, assim, tá 3 meses sem estar trabalhando, tá 3 meses sem ter um posicionamento, não vamos esperar esse green light vir, mas aí tem
Peraí, tem uma série de questões aí, então é lidar com ansiedade o tempo todo. Ao mesmo tempo, né, você tem que ter as suas estratégias, porque eu sempre fui do roteiro, né? Eu trabalhava como roteirista contratada antes de começar e dirigindo os meus próprios curtas e projetos. Até que depois, quando meus 15 anos veio e eu comecei a dirigir, né, oficialmente, digamos, para o que o mundo sabia que eu estava dirigindo, esqueceram que eu era roteirista, então pararam de me contratar como roteirista. Então você tem que ficar relembrando, gente, eu sou roteirista, eu vim do roteiro, né? Sou diretora também, né? Então, mas aí você também é colocado em caixinhas e quebrar as caixinhas são difíceis e a gente precisa. Mesma caixinha do autoral. Eu vejo isso muito com roteiristas da minha geração que foram colocados não, ganharam um gramado ou tiveram algum destaque assim, foram colocados numa caixinha de só faz coisa autoral e tipo, gente, então. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa estar sempre desenvolvendo técnicas, mostrando, e isso dá muito trabalho. A maior parte do meu trabalho é conseguir o trabalho, né? Depois que você consegue, você tem que fazer na hora que dá, porque você está sempre tendo que conseguir o próximo trabalho, sempre trabalhando muito de graça, né? Até alguém decidir falar, vamos te contratar, ou até o player achar que está legal aquele projeto para apresentar para o chefe internacional dele. Então a gente está sempre, eu falo assim, eu pego um projeto e para cada player que eu apresento, eu tenho que mexer nele muito para aquele player executivo Brasil achar que pode apresentar para o executivo americano, né? E nunca é igual o que um player pede do que o outro player pede. Então a gente às vezes o projeto é o mesmo, né? Mas você adapta conforme cada um. Uma coisa que eu já vi muito acontecendo é pegar o mesmo texto, pegar a mesma coisa, mandar sempre para as mesmas pessoas do mesmo jeito. Você vê que nitidamente a pessoa não teve um carinho de pensar como a tua trajetória, as tuas coisas podem contribuir para aquilo, né? E aí fica uma coisa pasteurizada, né? Então fica tempo, né? Isso, é um investimento de tempo, de trabalho que você não é remunerado, você está no risco. Então, se você tá quer prospectando. um projeto seu, exato, um projeto seu, você vai ter que trabalhar muito no risco. E a maioria das vezes não vai ser um trabalho que vai te trazer retorno financeiro, né? Esse trabalho que você faz. Eu passei 2 anos aí trabalhando nesse risco, querendo emplacar os meus projetos e ia até lá em cima e aí caía porque não era o que a pessoa lá queria, né? Então, isso aconteceu durante 2 anos com muitos projetos meus. Então, aí, às vezes, eu até penso, nossa, eu quero voltar a ser contratada, pelo amor de Deus, com algo já começando, porque quando você quer emplacar o seu próprio, você fica parado, sem receber. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança. São estratégias características do nosso mercado. Como a gente vai mudar? Não sei. A gente vai conseguir mudar? Não sei. Os players estão saindo do Brasil, os editais estão voltando, as coisas mudam muito rápido. E a gente tem que estar sempre muito antenado nessas mudanças. A gente tem que ir no Rio2C, a gente tem que ir no Frapa, a gente tem que ir em todos esses mercados para continuar atualizado e continuar mostrando que você existe. Eu falo, ninguém vai chegar, não vão com a ilusão de que vocês vão no Rio2C e vão fechar lá numa rodada de negócio um projeto. Isso é ilusão. Ninguém faz isso. O que você consegue lá é uma primeira conversa, né? O que você consegue lá é vamos se falar mais e não já quero o seu projeto. Né? Até então... um exemplo de um Rio2C que era Rio Content na época, que eu não tinha dinheiro para estar lá. Eu comprei minha passagem e fiquei no Airbnb para ir nos eventos depois e encontrar as pessoas pelos que eu não tinha dinheiro para comprar, né? E aí lá eu conheci uma produtora que foi me chamar para um projeto 7 anos depois. Que é um projeto que é a história delas, que é a série da Star Plus. Conheci a Dani Conde lá tomando cerveja no quiosque 7 anos depois, quando chegou para ela uma relação do player com nomes que eles gostariam que tinham. Ela, peraí, eu conheço essa doida. Eu sei quem é ela, já conversei com ela. Então, é realmente esse trabalho de você se fazer visto, se fazer lembrado. Se você não conseguir ir num evento porque ele está muito além das suas posses, você vê os que
é possível ver um Série Lab, ver o Frapa, ver o Rota, ver o Minas Max, ver o que é possível, ver tem um do Cone lá dos estados do Centro-Oeste. Vai buscando esses caminhos para que você se faça visto, e não significa realmente, isso que a Carol falou, não significa que você conheceu essa pessoa, você bebeu com essa pessoa te adorou, não significa nem que a pessoa falar que vai te contratar, que ela vai te contratar. Então, não, mas, e ao mesmo tempo, é uma relação que você começou, né? As relações, elas são, você tem que ir cuidando delas, elas são feitas, né, de um trabalho de formiguinha. Isso que você fez foi muito inteligente, e ficar no Airbnb ou na casa de um amigo e ir nas festas depois, nos quiosques, né, no hotel, vai lá, entra, toma um café no hotel onde estão as pessoas, porque tem gente que nem sai do hotel, né, fica só fazendo reunião no hotel. Então, mas você precisa começar a participar. E eu falo, não vai ser no primeiro ano, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro, vai ser tipo no sexto. Vai ser no sétimo, entendeu? Vai sim, ser eu meio acho que você isso. também, como eu, a gente vai no Rio Content desde 2011, né? Eu me lembro que eu participei do pitching do Rio Content em 2011. Então, a gente está em 2024 e é Rio2C agora. Desde 15, 16, que aí eu era contratada fixa da produtora, eu fui pela produtora. E aí eu fui para rodadas de negócio e pitching dos projetos da produtora. E aí eu aproveitava o tempo lá e, gente, e aí? Então, eu escrevo animação, mas não é só isso que eu faço. Eu faço outras coisas. É a oportunidade de você contar para as pessoas o que você faz. Carol, para a gente encerrar aqui, que eu estou tomando muito do seu tempo, meu amor. Fala para mim, além de Plínio Marcos, que referências que você tem, que você traz de filmes, séries, documentários, que você acha que não, o pessoal precisa. Seria interessante que o pessoal estreante conhecesse. Dramaturgia teatral, isso é assim, super importante, assim, quando a gente lê uma dramaturgia teatral, a gente fala, entendi, né, assim, a gente lê muito roteiro, mas a dramaturgia teatral tá lá a essência do humano, então, assim, leiam Ibsen, Strindberg, Nelson Rodrigues, leiam os grandes clássicos do teatro, né, que são fáceis de encontrar em sebo, são fáceis de encontrar em qualquer biblioteca, né. PDF. Oi? PDF. Ariano Suassuna, leiam tudo isso, de dramaturgia. Um livro que eu queria indicar, que provavelmente as pessoas, alguns conhecem, outros talvez não, é esse do Tarkovsky, Esculpindo o Tempo. Eu falo que esse é meu livro de cabeceira, né, de cinema, porque ele consegue juntar a direção, criação, autoria cinematográfica de uma forma muito técnica, ao mesmo tempo muito filosófica. Então, aqui você vai encontrar dicas extremamente técnicas, dicas assim sobre esse pensamento do cinema e do eu criador, assim. Então, esse é um livro muito bom. E filmes, eu ando vendo muito, assim, eu gosto muito de filme japonês, né? Porque eu tenho essa descendência, então é algo que me toca, esse minimalismo dos filmes japoneses. Eu acabei de ver o Perfect Days, que achei lindo, e aí eu estava me lembrando de alguns outros que eu também gosto muito. Tem um que me marcou muito quando assisti, do Koreeda, que é Ninguém Pode Saber. Ninguém pode saber, acho que já me lembro em japonês. E ele fala do quê? Namono Shiranai, que é sobre uma mãe que tem 4 crianças e ela, de repente, vai embora e deixa essas 4 crianças sozinhas nesse apartamento, porque tem muitas questões, né, na cultura japonesa sobre como a mulher é vista, também traz a questão da maternidade, sobre quantidades de filhos também e tudo mais. E então é muito singelo, assim, né? O trabalho com as crianças é lindo. Me lembrei dele porque eu, vendo Perfect Days, eu me lembrei desse cinema japonês que eu gosto muito, que tem uma observação do dia a dia, mas ao mesmo tempo algo muito potente, né? Sobre a vida, sobre o humano.
Dolls E é sobre outro. uma cultura, né? E sobre uma cultura específica, né? Acho importante você colocar isso do cinema nacional, porque a gente está falando de Brasil, caramba. Ainda que no começo, e ainda há um bom tempo, a gente tenha vindo de um cinema bastante elitista, que poucas pessoas tinham acesso àqueles recursos, àqueles conteúdos, aquele equipamento e tudo mais, é entender que é uma leitura daquele momento, daquela visão, a partir daquelas pessoas, e como, ainda que você olhe para isso e fale, caramba, mas isso não dialoga comigo. Não, tudo bem, mas como você pode adaptar isso que foi feito, que tem o seu valor pra caramba, para o que você quer fazer hoje, a partir do seu ponto de vista, a partir dos seus recursos, a partir da sua experiência, a partir das suas vivências, do que o teu coração quer dizer. Como é que eu pego aquilo ali e eu boto isso a favor do que eu acredito, do que para mim funciona? Eu acho que é excelente essa visão de você trazer isso como que eu pego isso dessa cultura, dessa visão e faço isso dentro daquilo que eu penso hoje, do que eu acredito. E aí, e justamente, né, não só de uma cultura, mas eu acho que a gente, às vezes, eu sinto que quanto mais a gente fica nos livros e guias de roteiro, a gente começa a se endurecer e perde um pouco do empírico, que traz muita verdade ao nosso trabalho, né? Então, por isso que eu recomendo esse Sculpting do Tempo, né, Esculpir o Tempo do Tarkovsky, porque eu acho que, de novo, trazendo o conceito de tempo, para mim o conceito de tempo é um conceito que, enfim, eu falei que estava atrelado ao conceito de carreira, mas está atrelado ao conceito de cinema. É a memória, né? A gente está registrando, recontando, ressignificando memórias. Então, e isso também dialoga muito com a psicanálise. Enfim, eu trago um pouco essa provocação aqui para a gente talvez sair um pouco dos livros de roteiro e começar a pensar um pouco mais nesses grandes conceitos que permeiam o cinema, que cortam o cinema e que podem trazer algo empírico, humano, como no Perfect Days que eu assisti, que o Wim Wenders traz muito bem nos seus filmes, e que tem a ver com esse tempo, que tem a ver com o tempo das coisas, que tem a ver com o que não é dito, mas que está lá, com o que pulsa, né? Pra gente, eu sei que é muito difícil colocar isso quando a gente está trabalhando com um player, quando a gente está trabalhando de uma forma contratada, mas por que não, para os nossos próprios projetos, a gente conseguir fazer esse retorno, né? E os Ou editais por estão que aí, não? né? Ou por que não você pincelar esses conceitos de uma forma que não precisa ficar panfletário, não precisa ficar escancarado, aquele puta negócio cabeçudo e tudo mais. Às vezes é um comentário, um olhar, uma reflexão, um corte. Ali você já disse tanta coisa, ali você já disse tanta. Tem tantas camadas às vezes, né? E eu acho que também é nosso trabalho como roteirista tentar burlar essas coisas todas certinhas, essas coisas que trazem pra gente como, não, é uma encomenda, não, tá, mas peraí, mas vocês contrataram minha voz, vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer sobre isso, certo? Entendo eu que interessa para vocês o que eu tenho de vivência, o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de olhar, né, não adianta eu contratar uma pessoa mais jovem com um conhecimento restrito, se o que você está querendo falar é sobre, sei lá, filhos e netos e perspectiva de envelhecimento. Peraí, vamos entender, né? Vamos achar um lugar aí. Não que não possa, não é esse, não é esse o ponto, né? Mas eu acredito nisso que você está falando, né? O tempo ele tem uma coisa que a gente puta, ele engana a gente, né? A gente tem a impressão que ele que ele não vai passar, que vai ser para sempre assim. Um dia você acorda e fala, uau, que loucura, né? E de repente está tudo diferente. E é isso que você falou dos editais. Poxa, a gente está vindo de um período que streaming, não, peraí, mas streaming está saindo, Paramount está aí, não está,
mas aí volta edital, mas aí muda o governo, e aí é uma outra coisa, e é realmente para a gente segurar isso, tentar entender E essa. aí, né, aí a gente tem que, ao mesmo tempo, saber quem a gente é, o que, que a gente gosta, qual é a minha voz, né? Então, eu, por exemplo, me identifico muito com esses conceitos que eu falei, né? Quando eu vou ler Nelson Rodrigues, as peças metafísicas dele, Senhora dos Afogados, Vestido de Noiva, são peças que me tocam muito pela sua estrutura, pela forma como lida com o tempo, como lida com a morte, como lida, né, com todas essas questões. Eu acho que no meu casulo de drywall vai ficar isso um pouco claro também, né, como que essas coisas estão presentes na minha própria dramaturgia cinematográfica, como também quando eu dirijo um ano inesquecível inverno, sabe? É poder dar o tempo de fazer eu falo assim, aquelas cenas subaquáticas que eu fiz e que eu quis porque é o tempo da água, né? A gente foi lá pegar o conceito, o que é a neve? A neve é a água. Entender essa simbologia. Exato, né? O que você pode fazer? Eu tenho aqui um filme comercial, ok, mas está falando quais são os símbolos dele? A neve é o quê? É um estado da água. Quais são os outros estados da água? Como a gente lida, como a gente pode usar o nevoeiro que chega? A gente está falando da natureza. Então, muito maluco. Eu sei que é difícil nessa correria que a gente tem de entregas e tudo mais, mas eu acho que eu ainda faço cinema, mesmo contratada, mesmo quando às vezes eu acho que, né, talvez se comunique menos com o meu tipo de projeto autoral, mas eu sempre encontro nele o simbolismo do humano, o simbolismo das vivências da natureza, dessa marcação do tempo. Quando eu falo da água no inverno, a passagem da água, da neve para água, né, para água líquida, depois e para névoa, são tempos. É o tempo, né? Por isso que eu recomendo esse livro, Esculpir o Tempo, e a gente pensar sobre nesse conceito dentro do fazer audiovisual. Carol, eu só tenho a agradecer, Nossa Senhora, eu só tenho a agradecer o seu tempo, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer o seu tempo, só tenho a agradecer esse espaço que você abriu para poder dividir com a gente sua trajetória, suas estratégias, né? Os caminhos que você foi, o que você viu. E eu acho que, ainda que nosso audiovisual tenha se transformado bastante, a gente está aí justamente para entender essa transformação e como é que é Fênix, e como é que eu renasço, e como é que eu faço a partir de uma série de entraves que vão aparecendo ao longo do tempo, não é mesmo? E, Carol, só tenho a agradecer. Muito obrigada. A Imprensa Marrom agradece muito sua disponibilidade. Obrigada mesmo por tudo, viu? Eu que agradeço, gente. Que bom, que bom. Foi um ótimo papo. Obrigada, Letícia. Um beijo, gente. Tchau, gente.